Olá meu aluno, olá minha aluna, dando continuidade agora, vamos começar a falar sobre grupos e blocos econômicos, certo? Novamente, aula de atualidades do mercado financeiro, esse que vos fala, Ricardo Barrios. É um assunto que é bastante informação, é bastante coisa, uma atrás da outra, já foi cobrado muito especificamente na prova do Banco do Brasil, então a gente não tem muita escolha a não ser realmente falar de todos eles, tá? Uma coisa que eu já vou explicar para vocês, no material de vocês tem dizendo direitinho quais são todos os países que fazem parte, tá? Eu não vou ficar aqui lendo o material, nem vou colocar um monte de coisa no quadro aqui, o G20, botar os 20 países que fazem parte de todos os acordos, então eu vou falar um pouco mais por cima e quando vocês quiserem saber uma lista mesmo dos países, só para se situarem melhor, isso não vai cair em prova de vocês, quais desses países aqui não fazem parte do G20, isso não vai cair, isso é uma maldade com o candidato se acontecer, tá? E com certeza vai ser totalmente tranquilo aqui, vai ser o suficiente para a gente conseguir gabaritar qualquer questão que apareça sobre isso. A questão que apareceu acho que na prova de 2014, é uma questão bem específica, que é sobre presidência do G20, que é a Troika, a gente vai estar falando sobre isso, e para vocês verem que realmente tem que se atentar a isso, não tem jeito, tem que saber os meandros de cada bloco, de cada grupo, e a melhor forma que a gente consegue fazer isso é falando um pouquinho de todos eles, pelo menos os mais importantes que nós temos hoje no cenário mundial, beleza? Então você que está em casa, vem comigo aqui e vamos começar a destrinchar esse assunto. Vamos lá então, grupos econômicos. Vamos começar pelo maior grupo econômico, maior potência mundial, que é hoje o G7. E por que, Ricardo, você colocou G8 e depois G7? Porque tem uma coisa muito importante. Antigamente, a Rússia fazia parte. Porém, em 2014, a Rússia, com sua ideia expansionista levada a cabo pelo presidente Vladimir Putin, o que a Rússia fez? A Rússia começou a invadir outros territórios e ele anexou uma região da Ucrânia chamada Crimeia. A Rússia fez em 2014 a anexação da Crimeia, certo? Isso foi considerado pelos outros países envolvidos como uma afronta, como uma ação militar. E na intenção de não incentivar que se forme uma nova União Soviética, então a Rússia ela foi expulsa do G8, que se tornou G7. Tá? O G7 hoje ele reúne as maiores economias do mundo. Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Alemanha... E os outros dois estão no material de vocês, ok? Mas a Rússia não faz mais parte. Quem faz parte agora como espectador, que também está ali no meio das negociações, é a União Europeia, tá? Então hoje o G7 ele é formado dos 7 países que têm a maior economia do mundo, mais a União Europeia. Países membros, mais a União Europeia. A gente vai ver a União Europeia logo à frente, são formadas de 28 países, tá? Então é até um desserviço eu pegar aqui e falar quais são os 28 países da União Europeia, da mesma maneira que eu não vou falar os 20 países do G20, entendeu? Isso está tudo no material de vocês, bem listadinho, em ordem alfabética, em negritos mais importantes, né? Então vamos olhar essa aula olhando para o material que tudo vai dar certo, tá ok? E temos agora que a última reunião foi em 2017, temos reuniões do G7 anuais, tá? E a próxima reunião será em junho de 2018 no Canadá, lá comandado pelo presidente do Canadá, que é aquele gentleman lá, o Justin Trudeau. Tá? E desde que o Trump ganhou a eleição e começou a participar efetivamente do G7 como representante dos Estados Unidos, começou uma tensão um pouco no grupo, porque são visões muito conflitantes. Temos a Alemanha no G7 pela Angela Merkel, temos o Justin Trudeau pelo Canadá, temos o presidente da China, temos o Trump no meio disso tudo, então você vê que está dando uma certa tensão, tá ok? Então é importante ver o que está sendo conversado no G7. O que está sendo muito falado no G7, que foi falado agora na reunião de 2017 e vai ser como pauta na reunião de 2018, ela é barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos, questão militares como guerra na Síria, tensões como a Coreia do Norte, com a Rússia e etc. Tá? Então são tratados assuntos globais. E qual é sempre o maior interesse do G7? É promover o desenvolvimento global. Tá? É chamar para si essa habilidade de promover desenvolvimento, promover a integração dos países, promover menos desigualdade econômica. E não é todos os países do G7 que estão muito afim que isso aconteça. Uma coisa que também se fala muito no G7 é a redução de emissão de carbono, né? Questão de mudanças climáticas. Então são interesses aqui, algumas vezes conflitantes que são conversados entre os países do grupo. Tá ok? Já falamos do G7 agora, vamos agora para o segundo maior grupo do mundo, o segundo mais importante, na realidade é até o maior, que é o G20.
Como funciona o G20? O G20 ele é formado de 19 países membros, mais a União Europeia. É importante saber que o G20 ele é composto dos 7 países do G7, mais 12, mais a União Europeia. Então os países que fazem parte do G7 fazem parte também do G20. E muito importante, esses 20 países eles representam, pasmem, 90% da economia mundial. Tá? E o Brasil, logicamente, faz parte do G20. Países como Turquia, Arábia Saudita, Argentina, Brasil, Japão, Alemanha, Índia, China, Estados Unidos, enfim, eles fazem parte do G20. Mais a União Europeia, que é vista como um grande bloco. Como eu já falei, é formado por 28 países. Você não vai colocar aqui G48, não é verdade? G47 no caso. Então, esses países do G20, eles respondem por 90% da economia mundial. É muita coisa, tá? Então você vê países menores como Uruguai, Peru, por exemplo, que não estão no G20, eles todos somados, todos os outros 150 países que existem no mundo competem por esse 10% aí do restante da economia mundial, tá ok? E essa questão da presidência do G20 é uma questão muito específica, mas que vocês têm que saber porque caiu exatamente assim na prova de 2014. Essa questão da presidência do G20, ela é formada por um esquema chamado Troika. Como funciona esse esquema chamado Troika? Ele é composto do país membro como presidente, o país membro atual, que vai existir a reunião do ano, tá? Então, por exemplo, essa reunião de 2018 a gente vai ver que foi na Argentina, tá? Então, em 2018 o presidente vai ser a Argentina e esse conselho da Troika, esses 3 países, ele é formado pelo país anterior e pelo país futuro que vai sediar a reunião. Ou seja, você teve que em 2017 foi a Alemanha, o país sede. Em 2018 foi a Argentina, foi agora no final de março a reunião do G20. Em 2019 será o Japão. Então a Troika em 2018 é composta de Alemanha, Argentina e Japão, tá? Já em 2020 vai ser na Arábia Saudita, então a Troika de 2019 é composta de Argentina, Japão e Arábia Saudita. E em 2020 vai ser composta de Japão, Arábia Saudita e o país que vai sediar em 2021. Pasmem, acreditem ou não, cobrou exatamente isso na prova do Banco do Brasil, saber quais eram os países que compõem a Troika. Só que o Banco do Brasil não foi tão maldoso assim. O Banco do Brasil falou que no anterior tinha sido um país, que eu acho que era a Turquia, em 2016, e depois falou que em 2017 seria a Alemanha e etc. E aí perguntou qual seria a Troika daquele ano. Se você soubesse que era esse esquema tripartite do passado, atual e futuro, você conseguia matar a questão, tá ok? Então é por isso que é importante trazer isso aqui para vocês, que já caiu uma vez, né? Ninguém garante que não pode cair de novo. E uma coisa muito interessante, qual foi o assunto discutido agora em 2018 na Argentina? Foi discutido 2 pontos principais: guerra comercial, certo? E criptomoedas. Criptomoedas é um assunto atualíssimo. Vamos ter uma aula falando disso. Vai falar sobre Bitcoin, sobre Litecoins, sobre outras moedas, como funciona o blockchain, como é que está funcionando toda essa especulação em cima das criptomoedas. Eu tenho uma grande inclinação que isso pode ser uma questão de prova, tá? Porque todos os grupos estão falando muito sobre criptomoedas. É um assunto que 2017 para cá entrou na boca do povo mesmo, tá ok? Então, na Argentina foi falado sobre isso, guerra comercial e criptomoedas. Só que uma coisa chamou muita atenção. O protecionismo, o tema protecionismo ficou fora da pauta da reunião do G20 2018. Ou seja, foi falado de guerra comercial, mas nós temos um grande impacto agora, um grande fato, que é o quê? A taxação dos Estados Unidos de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio. Isso que está motivando a guerra comercial. E como os Estados Unidos faz parte do G20, porque também faz parte do G7, misteriosamente saiu da pauta do G20 o termo protecionismo. Ninguém sabe o que foi isso, se foi receio do presidente argentino, se foi um acordo entre o Macri e o Trump, ninguém sabe muito bem de onde isso apareceu, ou simplesmente eles esqueceram, tá ok? Mas é importante saber que apesar de tudo isso foi discutido, protecionismo como termo não apareceu na pauta do G20, foi discutido criptomoedas e guerra comercial. Falamos de G20 aqui, entendemos a Troika, vamos entender agora alguns pontos relativos à União Europeia, tá? União Europeia, como eu falei, é o bloco europeu,
certo? Composto de 28 países membros e alguns aí que estão tentando entrar na União Europeia e uns que já estão tentando sair, tá? Que tem como principais objetivos unificar e ser um único bloco econômico em termos de moeda, em termos de política, em termos de vai e vem de bens, mercadorias e pessoas. Se você tem um passaporte da União Europeia, você é bem-vindo na União Europeia inteira, tá? Como são vários estados, vários países que é menor que estados brasileiros, então você tem uma montoeira de país menor que o Brasil, faz um certo sentido você pensar em todos eles como bloco, tá? Mas tem algumas implicações muito sérias na União Europeia que alguns falam que é bom, outros falam que é ruim, mas é bom que você entenda. Por exemplo, vamos falar no ramo automobilístico. Todo mundo sabe que as empresas de automóveis mais famosas do mundo, uma das é BMW e Mercedes, que são empresas o quê? Alemãs, né? GM não, Volkswagen, também empresas alemãs. Então a gente tem a Alemanha como um grande expoente da indústria automobilística, tá? Se você tem um país inteiro que é balizado em moeda, balizado em tudo isso, e você tem uma Alemanha que responde a 40% da economia da União Europeia, você acha que os países membros vão comprar seus carros, suas peças automotivas da onde? Provavelmente vão comprar da Alemanha, o que acaba gerando um desequilíbrio comercial na União Europeia, tá? Então muitos países têm seu mercado interno minado, porque é mais fácil para os outros países poder comprar tudo. Imagina se tivesse aqui Brasil e Paraguai, o Paraguai que todo mundo sabe que historicamente tudo é mais barato, e você tivesse uma paridade, você pudesse trazer tudo que quisesse do Paraguai e não fosse mais muamba. Ninguém mais ia comprar muita coisa no Brasil. E isso é um pouco o que acontece na União Europeia. Então alguns países acabam sendo prejudicados por essa situação toda. E alguns outros países, eles se sentem que contribuem muito mais do que efetivamente recebem. Tá? Temos as maiores economias da União Europeia, que são Alemanha, França, Reino Unido, Espanha, Itália. Né? Eles fazem contribuições para a União Europeia muito maiores do que a proporção que eles recebem essa contribuição. Ok? Então, para muitos países isso gera um desconforto. E essa situação do mercado interno, que fica deficitário, de todos esses problemas, que causou uma das consequências negativas da União Europeia, que foi a crise da Grécia. Tá? A crise da Grécia foi o assunto aí mais ou menos uns 4 anos atrás. O que aconteceu? A Grécia ela tentou aumentar seus planos de infraestrutura, aumentar seu pagamento ao funcionalismo público, aumentar a estrutura do país. Só que não deu conta. O mercado interno não foi produtivo o suficiente, não vendeu o suficiente para fazer frente a todo esse investimento grego. Tá? Agravada pela crise mundial de 2008, o que aconteceu? A Grécia não tinha mais de onde pegar dinheiro, não teve como pagar as coisas, o que gerou uma falha de crédito, você não conseguia mais pagar seus credores. E você não consegue mais pagar seus credores, os bancos começam a quebrar. Quebrou o banco, todo mundo fica desesperado e tenta tirar o dinheiro do banco, porque acha que o quê? Se o banco quebrar, eu vou perder meu dinheiro. Então eu vou lá fazer uma fila quilométrica no banco para retirar o dinheiro. Todo mundo retira o dinheiro do banco, o que acontece? Não tem dinheiro. Lembra que o dinheiro é virtual? Não tem mais dinheiro. O banco quebra. Quebrou o banco, começa a ter uma crise danada e a coisa começa a degringolar, tá? A Grécia, então, foi pedir socorro para quem? Para a própria União Europeia. Que ela fez o que a União Europeia? Ela deu um empréstimo, deu socorro, contanto que estivesse atrelado a alguns planos de austeridade econômica. A Grécia teria que o quê? Corrigir alguns rumos de sua economia para fazer frente aos seus pagamentos, certo? Então, esses são um dos desequilíbrios que pode acontecer na União Europeia. E uma coisa que é muito mais atual ainda é o tal do Brexit. Tá? Todo mundo aí já deve ter visto, o Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido quis sair. É importante lembrar o seguinte, o Reino Unido ele já não mantinha a moeda como o euro. O Reino Unido usa a Libra. Tá? É um dos únicos países da União Europeia que não manteve a moeda euro. Então, de uma certa forma, ele já era um pouco afastado da União Europeia em alguns pontos. Tá, ok? E o que aconteceu? Os ingleses eles tiveram a sensação que estavam contribuindo muito mais do que recebendo. Tá? Que tinha muita gente, muito imigrante que conseguia, por exemplo, uma cidadania espanhola indo para a Inglaterra porque eles tinham políticas de assistencialismo muito elevadas. Então, na Inglaterra, por exemplo, é muito difícil você ser homeless, você ser sem teto, porque o governo te paga tudo. Né? Tem muitos programas assistenciais. Então, o que aconteceu é que muita gente acabava indo para Londres, acabava indo para a Inglaterra para viver um ano sabático, para ficar tranquilo, alguma coisa do tipo, e começou a ter efeitos indesejados. A massa conservadora inglesa, então, preferiu o quê?
preferiu ter o Brexit, que é justamente a saída britânica, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. Foi votado um plebiscito em 2016, que teve em torno de 51% a 52% de adesão, né? E estima-se que até 2020 a Inglaterra se retire totalmente da União Europeia, tá? Especialistas se dividem. Uns falam que vai ser bom para a Inglaterra, outros falam como fato que a economia inglesa vai cair de 1,5% a 9,5%, tá? Com a saída da Inglaterra da União Europeia, porque você não vai ter mais essa circulação de mercadorias, a Inglaterra vai perder muito o mercado externo, tá? Porque vão se tornar acordos bilaterais. Por outro lado, ela vai começar a ganhar de importação, porque como ela é uma grande economia, muitos países da União Europeia precisam dos produtos ingleses, então a Inglaterra vai ganhar muito nisso, tá ok? Então são várias implicações que você tem que saber. Uma coisa muito interessante é saber o seguinte, todo país importante faz parte da União Europeia? Não. E eu botei 2 exemplos aqui que ilustram isso. Suíça e Noruega não participam da União Europeia. Por quê? Porque não querem. Porque não querem, porque acharam melhor não, porque não quiseram entrar. A Noruega é um país que é meio fechado na sua incrível qualidade de vida, né? Tem suas reservas de petróleo e tal, achou melhor ficar dessa maneira, manter lá a sua moeda, tudo direitinho, e a Suíça funciona como um grande paraíso fiscal, né? Então seria muito difícil a Suíça entrar na União Europeia porque o sistema bancário suíço é totalmente livre, né? Já a Suécia, Finlândia, Dinamarca, todos eles sim participam da União Europeia. E por último, depois de falar da União Europeia, vamos falar agora mais de um bloco da América do Norte. É um bloco que está dando muito o que falar. Que bloco é esse? O NAFTA. O NAFTA, ele é formado de quem? Ele é formado dos Estados Unidos, Canadá e México. Ou seja, é um bloco norte-americano. Tá? Recentemente, o nosso presidente Donald Trump, nosso presidente não, né? O presidente dos Estados Unidos, ele tem dito que o NAFTA é uma catástrofe, que é a pior coisa possível para os Estados Unidos. E vamos ver que realmente ele tem um fundo de razão, porque o principal beneficiado do NAFTA é o México. Porque esse acordo entre esses 3 países da América do Norte criou uma liberdade de mercadorias, não de pessoas, mas de mercadorias entre os países do globo, desse grupo, e o México exporta muito para esses países. Então ele conseguiu se encher de dinheiro, se encher de recursos. Um ponto muito interessante sobre o NAFTA é que o Chile é associado. O Chile aqui da América do Sul. Possivelmente porque o Chile tem ideais muito neoliberais que são mais próximos desses ideais norte-americanos, né? Só que ele não faz parte do NAFTA como país membro, ele é um associado, tá ok? Saindo agora do NAFTA, o que a gente precisa saber do NAFTA é isso, vamos para o Mercosul. O Mercosul hoje é um tratado de livre comércio que temos aqui na América do Sul. Começou inicialmente com Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina. Lembrando que a maior economia da América do Sul é a brasileira. Hoje a economia brasileira é a 9ª maior do mundo, tá? Já foi a 8ª até 2014, 2015, hoje é a 9ª maior do mundo. Então é um certo país imperialista, assim, entre grandes aspas, no Mercosul. É o único país do Mercosul que não fala espanhol, né? Então somos um pouco diferentes dos nossos irmãos. A gente não se reconhece como latino-americano. Normalmente a nossa cultura a gente se reconhece muito mais próxima da América do Norte do que próximo mesmo dos nossos irmãos aqui, próximos a nós. Tá ok? Mas o que é importante saber sobre o Mercosul? O Mercosul começou com esses 4 países, mas ao longo do tempo, até países como Suriname, Equador e Guiana começaram a fazer parte do Mercosul, tá ok? E aí você tem que toda a América do Sul faz parte do Mercosul. Uma coisa interessante é a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é um território da França, tá? Ela não é um país, é um território da França, então ela não faz parte do Mercosul. Então a Guiana Francesa, ela não está aí ligada ao Mercosul. A Guiana está, a Guiana Francesa não, tá ok? Então é isso aí, vamos dar continuidade agora. Dando continuidade aqui então ao assunto de grupos e blocos econômicos, vamos agora ver os últimos blocos econômicos relevantes, né? Falar um pouco também sobre algumas organizações internacionais, para a gente estar aí bem preparado aí na hora da prova, nada poder surpreender a gente, tá? Lembrando mais uma vez, isso aqui, tudo que eu estou falando serve tanto para a prova de atualidades financeiras, como serve para uma prova de atualidades, como serve também para a prova de conhecimentos bancários, tá? É um assunto que não se perde, certo? Então toda essa parte aqui vai ser bem interessante aí para vocês estarem lidando com isso, ok? Então, vamos lá. O próximo bloco que a gente vai falar agora é a Aliança do Pacífico. Gente,
Por que que isso aqui é tão importante para a atualidade? Ele é um bloco formado em 2016. Olha que recente. Aliança do Pacífico, tá? Ele é um bloco formado por México, Peru, Chile e Colômbia. E outros países como associados. O Brasil, a Argentina, o Uruguai, todos são associados, mas países membros realmente é México, Peru, Chile e Colômbia. Aqueles países mais importantes ali que estão beirando o Pacífico da parte latino-americana, tá ok? E ele é considerado o segundo maior grupo latino-americano. Só perde para que grupo? Para o Mercosul. Tá entendendo? Então, é um assunto bem próximo da gente, né, que aconteceu agora há menos de 2 anos, tem uma grande chance de aparecer na atualidade do mercado financeiro, tá? É bem tranquilo você saber. Os objetivos da Aliança do Pacífico são os mesmos que todos os grupos, que é você ter uma liberdade aduaneira entre postos, uma livre circulação de pessoas, não necessidade de visto, tá? Uma livre circulação de taxas, você tentar diminuir os impostos entre todos os países do grupo, uma área realmente de livre comércio, circulação de bem, mercadorias e pessoas, tá? Isso é comum a praticamente todos os grupos que a gente está vendo, tá? E o material de vocês está dizendo direitinho os objetivos de cada um, mas não precisa chegar e ficar decorando certinho, porque ele é bem generalizado. Os grupos, eles têm sempre mais ou menos o mesmo objetivo, ok? Então, vamos lá. Saindo da Aliança do Pacífico, temos o Acordo Transpacífico, o TPP. Por que eu coloquei um do lado do outro? Para vocês não confundirem Aliança do Pacífico com Acordo Transpacífico. O Acordo Transpacífico é um acordo feito entre países da Ásia, Oceania e Américas. São 12 países. Ásia, você tem ali Japão, Brunei, Malásia, Oceania, Nova Zelândia, Austrália, Américas, México, Estados Unidos, tá? O Brasil não faz parte do TPP, da Aliança Transpacífica, então tá aí bem listado na lista de vocês aí todos os países que fazem parte. E o TPP, ele tem 2 informações muito relevantes. A primeira, ele é considerado por estudiosos do ramo como o maior acordo do século XXI. Gente, isso é importantíssimo. O TPP, ele é o maior acordo do século XXI. E um outro item muito mais relevante ainda de atualidade. Vocês sabem qual foi o primeiro ato do presidente Trump? Um dos primeiros atos, na sua primeira semana de governo, foi se retirar do TPP. Então Trump, assim que ele assumiu a presidência americana, um dos seus primeiros atos foi sair desse acordo transpacífico. Ele se retirou do TPP, ele ficou fora do TPP. Isso é um assunto tão atual, ou seja, os Estados Unidos saiu fora do que é considerado o maior acordo mundial da atualidade, o maior acordo mundial do século XXI, o maior acordo feito esse século. Certo? Então isso é muito importante, se leve para a prova, que um dos primeiros atos do presidente Trump foi se retirar do TPP. Bom ou ruim? Aí cada um vai ter sua versão. Alguns países vão falar que foi bom, os Estados Unidos se retiraram por uma razão deles, né? Um vai falar que são ruins, outro fala que são bons, aí depende do seu ponto de vista e se você é um beneficiado ou que teve realmente um prejuízo com isso. O importante saber é que todas as questões que acontecem em grupos econômicos, é muito difícil você ter ganhadores ou perdedores absolutos. Cada um depende muito do seu contexto, tá? Então, na União Europeia, foi bom a Inglaterra sair da União Europeia? Depende do ponto de vista. Então tem lados bons, lados ruins para ambos os panoramas possíveis, tanto do grupo quanto do país, ok? Já falamos do TPP, falamos da Aliança do Pacífico, vamos agora falar um pouco mais da parte da América do Sul, começando pelo Pacto Andino. O que é o Pacto Andino? Ele é um grupo formado em 1969, certo? Que ele é composto por Peru, Bolívia, Equador e Colômbia, certo? E os outros países da América do Sul, eles são associados, né? Não são países membros. Então, só coloquei aqui para ilustrar, é um grupo bem pouco assim cobrado em provas, é um grupo assim com pouca relevância no cenário mundial. Tem sempre os mesmos objetivos, facilidade aduaneira, não precisar de visto, você ter isenção de taxa entre os países, né? E você vê que são economias não muito relevantes no cenário global. Peru, Bolívia, Equador e Colômbia são economias que ainda estão caminhando. Desses países todos, a maior economia é a do Peru, né? Na verdade é que mais está crescendo, mais está se tornando relevante no mercado mundial. Hoje na América do Sul, nós temos como as economias assim mais relevantes, que mais estão crescendo, temos Brasil, Argentina, Paraguai, Peru e Chile, certo? São os países assim, digamos, mais importantes hoje da América do Sul em termos de economia. Outros países como Uruguai,
estão muito mais tímidos. Venezuela, tadinha, nem se fala, né? O negócio deu ruim lá. Mas é bom saber disso. Peru, Chile são os mais importantes aí. E o Brasil é o maior deles, tá ok? Vamos agora falar do BRICS. Isso é bastante importante e interessante. O BRICS, até em prova de diplomata é cobrado o BRICS, tá? O que seria? É uma sigla, né? Um acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China e mais recentemente South Africa, né? É África do Sul. Por isso que ficou BRICS, ok? Então, esses 5 países, importante, eles não formam um grupo ou um bloco. Eles são um mecanismo informal, certo? De 5 países que se unem para discutir situações que eles possam trabalhar como um bloco, mas eles não têm estatuto ou ata ou nada constituído, não tem uma carta de práticas, eles não têm um documento, nós somos o BRICS e blá 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 blá, certo? Eles são um mecanismo informal, mas que estão tendo uma relevância importantíssima. Inclusive, a formação do BRICS desagrada os Estados Unidos e o Fundo Monetário Internacional. Por quê? Porque os especialistas especulam que o BRICS ele pode fazer frente aos Estados Unidos e a toda a União Europeia em dentro de poucos anos, principalmente puxado pela China, que é o grande aí, o grande país, o grande crescimento econômico. Hoje é a segunda maior economia mundial, a China, só perdendo para os Estados Unidos, né? E aí você tem China, segunda maior economia mundial. Brasil, nona maior economia mundial. Rússia, 12ª maior economia mundial. Índia, se eu não me engano, 7ª economia mundial. África do Sul está ali entre as 20 maiores economias mundiais. Então você tem um grupo muito relevante que pode fazer frente aos grandes países em muito pouco tempo, tá? E especula-se que até 2050 o Brasil sozinho consiga ser a 5ª maior economia mundial. Especula-se que o BRICS pode ser maior que a União Europeia, né? Então é por isso que ele desagrada os Estados Unidos e o FMI. E recentemente o BRICS teve 2 atitudes que desagradou mais ainda esses órgãos. Uma foi a criação, não a criação, a idealização. Eles começaram a conversar sobre formar um banco internacional do BRICS. Ou seja, eles terem um protagonismo de emprestar, de cobrar, de fazer isso, se tornar uma potência monetária no meio mundial, certo? Isso desagradou bastante. Um outro caso é um fundo de reserva, nos quais eles já combinaram e fizeram um fundo de 100 bilhões de dólares para eventuais problemas. Então, se um dos países do bloco passar um problema ou outro, o que é que acontece? Eles têm um fundo lá para conseguirem se reerguer, tá? Então, o BRICS é um mecanismo informal de grande relevância. É muito importante você levar isso para a prova, principalmente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ok? Falamos do BRICS, falamos aqui dos grupos, vamos falar agora de algumas organizações, blocos e grupos econômicos. Acabou por aqui, vamos falar agora de organizações mesmo, tá ok? E vamos aqui começar pela OTAN. OTAN é uma organização muito falada e o que é importante saber da OTAN? Ela é uma instituição militar, certo? Então não é um bloco econômico, nada parecido. É uma instituição militar formada de 28 países. O Brasil não faz parte da OTAN, certo? Então são 28 países em cooperação que se um atacar o outro, todo mundo vai lá junto, todo mundo unido, tá? Muitos especialistas criticam a OTAN. Eles consideram, alguns especialistas, né, um consenso que existe em alguns especialistas, que eles consideram que a OTAN, na prática, é um braço do exército americano na União Europeia ou na Europa. É justamente para ele se fazer ver ali, certo? Critica-se muito que a maior influência da OTAN é justamente os Estados Unidos, que pode fazer o que quiser, quando quiser, com a guerra que quiser, né? Então todo esse poderio bélico americano praticamente comanda a OTAN, manda na OTAN. Alguns países da OTAN, tá tudo listado no interior de vocês, mas tem Bulgária, Bélgica, tem alguns países ali que estão ali nesse meio europeu aí, sempre em cima de tensões e coisa parecida. Então é importante lembrar o quê? A OTAN é uma instituição militar. Em total contraste à OTAN, nós temos a ONU, Organizações das Nações Unidas, certo? E o que a ONU faz? Ela não é nem um bloco econômico, nem um grupo econômico, nem um grupo militar. A ONU, ela trabalha com paz e cooperação entre os povos. E ela foi formada após a Segunda Guerra Mundial. A ONU teve grande protagonismo na criação de Israel, por exemplo. A ONU teve grande protagonismo na divisão do mundo após a queda da Alemanha nazista. Tá? Então o que acontece? A ONU ela não tem um poder
de bater martelo, ela tem um poder de indicação, de pressão política mundial, certo? Quem mais desagrada a ONU atualmente? Estados Unidos e Rússia. E países que estão com essa vontade expansionista de anexação e de guerra comercial, coisa parecida, tá? Então existe um Conselho Geral da ONU, que tem representantes de todos os grandes países, que discutem qual vai ser os rumos aí do desenvolvimento mundial, certo? Mais ligado a desenvolvimento, paz, cooperação entre os povos do que realmente entre economia. E saindo da ONU, a ONU tem um dos braços, e um desses braços mais importantes, qual é? É a Unesco. E o que seria a Unesco? A Unesco é simplesmente um braço da ONU, um instrumento da ONU que lida com educação, ciência e cultura, tá? Então a Unesco ela trabalha com essas três áreas, buscando o desenvolvimento mundial. E um ponto bem importante que está fazendo parte de toda essa conjuntura aí, de todo esse efeito Donald Trump, que é odiado por tantos e amado por tantos outros, tá? Os Estados Unidos, já na época do Barack Obama, estavam sem contribuir para a Unesco desde 2011. Porque na visão deles, eles contribuíam muito e não tinham nenhum retorno, certo? Então, desde 2011, eles estavam sem contribuir para a Unesco. E em 2017, o EUA saiu fora da Unesco. Então, saiu do Acordo Transpacífico e saiu também da Unesco, tá ok? E para finalizar, nós temos o FMI, Fundo Monetário Internacional, e é justamente o que o nome fala, é um grande banco dos mundos, tá? Quando a gente ouve assim, do mundo, quando a gente ouve, o Brasil está devendo tanto ao FMI, o Brasil conseguiu pagar a sua dívida com o FMI, certo? O FMI, ele é uma organização de 188 países que fazem contribuições na medida de seus PIBs, na medida do seu tamanho, e fazem uma grande reserva mundial. Se algum país está passando por dificuldades e precisa de ajuda, o FMI ele faz uma ajuda pontual e temporária para ajudar aquele país. Porém, o FMI também é alvo de grandes críticas. Por quê? Porque os Estados Unidos sozinho contribui com 25% do FMI. Ou seja, na prática, muitos especialistas convergem dizendo que, na realidade, os Estados Unidos é quem manda no FMI e faz vários outros países reféns dessa situação. Ou seja, te emprestei dinheiro, você não pode me pagar, então compra aí meus produtos manufaturados. Te emprestei dinheiro, você não pode me pagar, então deixa entrar meu produto aí sem imposto e por aí vai. Então é isso aí, meu aluno e minha aluna. Acabamos de ver aqui todo o panorama global, passamos pela parte do sistema financeiro nacional, passamos pela parte do que? Do mercado financeiro, de todo o mercado, como é que funciona, mercado bancário, mercado de capitais, mercado de crédito, tá? Depois fomos aí para o estudo das metas e indicadores brasileiros para ver qual é esse panorama nacional e depois vimos finalmente como funcionam os grupos e blocos econômicos para termos uma ideia do panorama global. Com certeza agora você vai estar muito bem preparado para a sua prova, ok? Então é isso, vamos dar continuidade e valeu!